Olá, filhos do Rei, tudo bem com você? Que bom ter você novamente aqui nesse segundo vídeo do Buscando o Reino Reflexões. Estamos aí caminhando por essa coletânea muito interessante, que eu gosto muito de falar sobre a palavra, de falar do nosso Cristo Salvador. Eu recebi bastante feedback do primeiro vídeo, então eu digo para você, recebi muito feedback pessoal, né, de conhecido, de amigos. E eu ratifico, coloque seu feedback, a sua sugestão, a sua impressão do vídeo lá no canal do YouTube. Né? Escreva lá, porque lá a gente vai fazendo as comparações, a gente mensura como que está aí a aceitação desse vídeo. Para você que não me conhece, está vindo aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Ricardo Costarim. Esse é o nosso canal, o canal Ricardo Costarim. E se você não é inscrito, inscreva no canal. Aperte o sinal ali do sininho, né? Para quando um vídeo novo sair, você já recebe primeiro. E dê um like se você está gostando ou não, porque é assim que a gente avalia como que está a aceitação desse vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Vamos aí na reflexão de hoje, no vídeo de hoje, muito interessante. Um texto, um verso, uma coletânea de versos que eu gosto muito, que está hoje no livro do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento. Então eu quero compartilhar com você nesses instantes que nós temos para o estudo desta semana. Mais uma vez, que bom que você está aqui. Esse vídeo, esse projeto todo não é nada se você não está aqui acompanhando junto comigo. Então, se desprenda agora, vou fazer um pedido, se desprenda agora de tudo que você está pensando, pense aí nos boletos para depois, pense nos problemas para amanhã. Se você tem algo muito interessante na sua cabeça, reserve aí. E eu peço encarecidamente, com muito carinho, que você concentre aqui neste momento. É um momento muito especial para que você possa refletir naquilo que Deus nos tem passado. Ok? Vamos lá? O texto de hoje está no livro de Isaías 53. Quem sabe você já conhece muito bem essa parte do livro de Isaías. Ele é muito conhecido, ele é muito interessante, ele é emocionalmente fabuloso, eu digo isso, porque o profeta retrata muito bem sobre o Messias, sobre o Cristo Salvador, e eu estou aqui com a minha Bíblia, eu não sei se você está com a sua, mas eu posso ler para nós dois. Está aqui a minha Bíblia da Missão Caleb. Muito bem, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso 2, ele diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías está dizendo que quando se olhava para Cristo, naquele período, naquele momento, ele não tinha formosura. O que estava sendo olhado ali não agradava. E você vai entender o porquê. Verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É lindo isso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Muito bem. Isaías, capítulo 53, o profeta aqui faz uma revelação daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque todos os indícios estão na narrativa do próprio Isaías, quando ele diz que ele, como ovelha, foi levado ao matadouro. E de fato nós sabemos que Cristo, ele foi o quê? Ele foi
a ovelha do antigo sacrifício, né? Do sacrifício que a gente fala, é do sacrifício de Israel naquele período, quando se levava um animal perfeito para ser morto devido ao pecado do povo de Israel. Cristo é um tipo de cordeiro, né? Nós vamos estudar mais sobre isso, mas já te passando com antecedência a você, aí que não tem ainda muito contato com esse tipo de estudo da parte de Cristo sendo o Cordeiro de Deus. No antigo Israel se imolava um cordeiro, um bode, uma cabra, uma novilha, um boizinho novo, para que ali fosse feito diante do sacerdote o ritual de purificação do seu pecado. Então, desde Gênesis, o primeiro livro, nós temos entendimento que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele, com seu próprio sangue, remiu a mim e a você dos nossos pecados. Então, quando Isaías vem trazendo aqui a narrativa e até uma profecia daquele que viria, ele está dizendo aqui em alguns pontos que é muito interessante, que eu quero passar para você. Primeiro, ele diz ali que ele era desprezado e rejeitado pelos homens. Lembra que no vídeo anterior, quando eu falei sobre o princípio, e ali eu relatei que Cristo realmente foi rejeitado pelos seus, pela sua família, porque era algo diferente. Eles esperavam um redentor de Roma, né? Nós sabemos que no período que Cristo veio a essa terra de forma corpórea, aqueles que ali estavam junto com ele, naquele período, esperavam que ele fosse um libertador de guerra, um libertador do Império Romano. E na verdade não, ele veio trazer um outro tipo de reino, que é o reino do Pai, né? E você é o filho do rei. E quando ele veio com um discurso de amar o próximo, amar o seu inimigo, bem-aventurados, né? Nós vemos isso lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, as pessoas ficaram espantadas com aquela narrativa, com aquela fala amorosa, carinhosa, com aquela fala realmente de quem falava diferente. Então, eles não aceitaram de certa forma, e é por isso que aqui também em Isaías ele diz que ele foi rejeitado, desprezado. E interessante que ali no verso 3 de Isaías ele diz assim: e dele não fizemos caso, fizemos nós. E nós ainda às vezes não fazemos caso desse Cristo Jesus, às vezes a gente não quer conhecer esse Cristo e fazemos pouco caso dele e não sabemos a porcentagem da verdadeira vida que nós temos atribuída a esse homem de dores. E aí eu sigo, homem de dores por quê? Porque como ovelha ele foi levado ao matadouro, ele foi entregue à libação, ele foi entregue ao escárnio, ele foi entregue à cruz por mim e por você. Não há amor maior, eu já disse sobre isso no primeiro vídeo. E aí nós precisamos entender aqui qual que é o papel realmente que Cristo faz em relação a isso. É muito importante. Outra coisa que eu quero caminhar aqui, para a gente não alongar no vídeo, existem 4 situações aqui que Isaías fala que é muito importante para mim e para você hoje. Porque Isaías aí viveu há mais de 500, 600 anos antes de Cristo e ele fez essa profecia. Então nós temos aqui uma fala muito atual, quando ele diz o seguinte, lá no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou as nossas dores, ele carregou sobre si, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. São 4 áreas da nossa vida que Jesus trabalhou, que ele obteve para ele, onde ele carregou sobre si, como diz ali o verso. Primeiro ele fala sobre as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Aí você pergunta, Ricardo, eu não estou entendendo isso. Muito bem. Jesus ele trabalha nas nossas enfermidades. O que é enfermidade? Enfermidades são doenças. São doenças. Você aí que está lidando com um câncer, eu não sei, você que tem uma doença crônica, você que sofre aí do coração, do pulmão, de uma articulação errada, dor na coluna, dores incansáveis na cabeça. Jesus cura isso de você. Jesus ele faz com que você entregue as suas dores para ele. Jesus quer absorver essa dor a partir do momento que você o conhece e entrega as suas enfermidades para ele. Ele faz isso de graça, ele não pede nada em troca. Ele apenas faz isso por amor. Então eu não sei se você está passando por um problema de enfermidade grave, uma enfermidade que você quer tirar há muito tempo.
Jesus, ele faz isso por você. Então, se você sofre de enfermidade, entregue isso ao verdadeiro Cordeiro. Segundo ponto, ele diz aqui que ele também carrega sobre si as nossas dores. O que são dores? Dores, geralmente, e principalmente aqui no texto de Isaías, ele está falando sobre as suas e as nossas emoções. As emoções é o equilíbrio básico para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento humano. As emoções é a raiz de tudo. E quem sabe as emoções, ela até leva à enfermidade. Então você que está com depressão, você que sofre de ansiedade, você que sofre muito aí com os problemas emocionais, Cristo quer carregar os seus problemas. Ele já diz lá em Mateus que o fardo nosso, o fardo que a gente carrega do dia a dia, para ele é leve e suave. Entregue o seu fardo para ele, as suas emoções. Eu sei que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, principalmente a depressão, uma das maiores doenças, a ansiedade. Nunca se vendeu tanto remédios antidepressivos, nunca se consultou tanto os profissionais, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, né, as doenças psicossomáticas. Então Cristo está falando para você e para mim agora, entregue para mim as suas enfermidades e as suas dores. Terceiro ponto, ele trabalha nas nossas transgressões. O que significa transgressão? Transgressão, no significado livre, é transgredir a lei ou uma regra, né? E nós sabemos que Deus instituiu os seus mandamentos, as suas leis. Né? Para você que acha que o simples fato de reconhecer Deus como Deus, Jesus como Salvador, pronto, cuidado, porque existe uma conduta de vida diferenciada, existem regras também para você e para o reino. Né? Deus nos deu os seus mandamentos, e aqui eu não estou sendo legalista, eu estou sendo realista, porque ele nunca anulou, ele nunca quebrou as suas leis e os seus mandamentos. E de forma alguma os seus mandamentos é penoso. As transgressões também, ele fala sobre a sua história. Cristo não olha para quem você foi no passado. Cristo não olha para o que você fez no passado. Muitas pessoas se prendem no passado e dizem, eu não tenho mais jeito. Né? Deus não me ama porque quem eu fui um homem muito ruim, uma mulher muito ruim. Não tem problema, se você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus joga no fundo do mar e se esquece. E Paulo diz, olhe para frente, para o alvo, não olhe para trás. Transgressão também tem essa ligação com a sua história, não importa quem você foi, venha a Cristo do jeito que você está. E finalmente ele fala sobre as nossas iniquidades. Iniquidades tem tudo a ver com o pecado deliberado, com aquele pecado que você faz cotidianamente, costumeiramente, e não se importa mais com as consequências. Eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, se você está nessa vida, pare agora. Pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e você está caminhando rapidamente para a morte eterna, e não é isso que Cristo quer. Eu vou falar ao seu coração agora. Iniquidade é você sentar na mesa com o inimigo. É você estar dando condição para o inimigo de Deus trabalhar na sua vida e fazer o que ele quer na sua vida. Então pare agora. Isaías é belíssimo, é um profeta fantástico. Então estude mais o livro de Isaías e principalmente a passagem do capítulo 53. E eu finalizo dizendo que neste livro de Isaías, e principalmente nessa passagem aqui do capítulo 53, você precisa entender que mesmo que você o rejeite a Cristo, mesmo que você não vê nele formosura, eu já o acho lindo, mesmo que você não entenda que ele é o seu Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mesmo que você não entenda como ele vai tirar as suas dores, as suas enfermidades, as suas transgressões e as suas iniquidades, ele é o Cristo Todo-Poderoso que é capaz de fazer tudo para a sua vida, para a minha vida. Deixe Cristo entrar e fazer uma revolução na sua vida. Deixe ele ser a prioridade na sua vida. Faça essa experiência que você vai perceber o quanto você vai ter mudanças no seu dia a dia. Entregue suas dores, entregue suas doenças, entregue sua família e seu trabalho. Faça realmente valer a pena o conhecimento que você tem de Cristo Jesus. Tudo bem? Essa é a nossa mensagem de hoje. E eu termino, como você sabe, com uma oração.
Vamos falar com Deus agora? Oremos, ore junto comigo. Maravilhoso Pai, Deus querido, a Ti toda honra e toda glória, porque só Tu é Deus. Ouvimos através do profeta Isaías aqui uma profecia sobre o Cordeiro de Deus. E aprendemos que Cristo pede que nós entreguemos a Ele nossas dores, nossas doenças, nossas transgressões e nossas iniquidades. Ô Pai querido, como é bom o Seu amor para comigo, para com todos nós. Abençoe quem está me ouvindo agora. Abençoe todas as famílias desse mundo. E nos leve sempre no caminho do verdadeiro Cordeiro. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Obrigado por você estar até aqui, por acompanhar esse segundo vídeo. Na próxima semana teremos mais. E lembre-se sempre, Deus é contigo. Tchau, boa semana.